Graça e paz e uma boa noite novamente a todos os irmãos. É uma alegria imensa estar reunidos aqui novamente para ouvirmos a palavra do Senhor, para compartilharmos o pão que nos preenche, que nos dá ânimo, que nos sacia, da qual nós nunca mais teremos fome. Que essa palavra venha tocar fundo os nossos corações, o coração de cada um dos irmãos que receberem essa mensagem e que possam passá-la para frente, para que outras pessoas também sejam edificadas. Então, nós estamos fazendo o estudo das cartas de Paulo, nós estamos no livro de Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 7. Então, os irmãos que quiserem acompanhar nas suas Bíblias, nos seus aplicativos, ou se quiserem depois, numa outra oportunidade, fazer essa leitura, será edificante e maravilhoso. Então, o capítulo 7, ele é uma continuação do capítulo 6. Então, vamos ler o versículo 1. Portanto, queridos amigos, por termos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que pode contaminar o corpo ou o espírito, e esforcemo-nos para nos tornar completamente santos por reverência a Deus. Então, Paulo inicia esse capítulo já com essa lição, né, para nós, que foi uma continuidade do finalzinho do capítulo 6, e Paulo, ele relembra as promessas de Deus para o seu povo, né, ou seja, para todos nós. Então, o que Paulo quer nos lembrar é que essas promessas não são dele, mas sim do Altíssimo, no nosso Deus, nosso Pai Celestial. E Deus falou: habitarei neles e andarei entre vocês, serei seu Deus, e vocês serão o meu povo. Essa é uma promessa que Deus nos fez. Ele quer habitar em nós, Ele quer andar conosco, Ele quer ser o nosso Deus, e Ele quer que nós sejamos o seu povo também. E para que essas promessas se cumpram, né, na nossa vida, na vida de cada um dos irmãos, Deus, ele também nos dá uma ordem. Ele fala: saiam do meio deles, separem-se, nem mesmo toquem no que é impuro. Então eu mesmo os receberei. Na verdade, serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Que maravilha, né? Deus quer habitar em nós, Ele quer andar conosco, Ele quer ser o nosso Deus, Ele quer que nós sejamos o seu povo. Mas para isso, nós temos que sair do meio do pecado, nós temos que ser separados. E isso é uma ordem de Deus. Ele fala que nem mesmo devemos tocar no que é impuro. E então, se nós cumprirmos, né, essa ordem, Ele mesmo nos receberá. E Ele será o nosso Pai. E nós seremos os seus filhos, as suas filhas. No versículo 14 de 2 Coríntios 6, Paulo, ele faz um alerta para o povo de Deus, né? Esse alerta também serve para nós, nos nossos dias. Não era só para Coríntios, mas Paulo, ele também quis preparar a igreja de Deus, o povo de Deus, para os últimos dias. E ele fala: não estejais unidos em julgo desigual com incrédulos. Nós não podemos nos comparar, nós não podemos pôr no mesmo patamar
daqueles que não têm o conhecimento que nós recebemos. Então ele fala: não estejais unidos em julgo desigual com incrédulos, com quem não acredita em Deus, com quem não acredita na palavra, com quem não recebe Jesus como nosso Salvador, como Messias. Então nós não temos que nos unir com incrédulos. E ele fala ainda mais: que ligação pode haver entre a justiça e a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e Belial? Ou o que há em comum entre o crente e o incrédulo? Que acordo pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? E qual foi mesmo a ordem de Deus para nós? Saiam do meio deles, separem-se, nem mesmo toquem no que é impuro. E Paulo fala: não tem como fazer uma ligação entre o justo e o injusto. Como pode haver uma ligação entre Cristo e entre os demônios? Então nós temos que nos afastar, nós temos que nos purificar, nós temos que nos separar. E foi o próprio Deus que deu essa ordem: saiam do meio deles, separem-se, nem mesmo toquem no que é impuro. Portanto, queridos amigos, essas foram as promessas de Deus para nós. Mas para que elas se concretizem, para que elas se realizem na nossa vida, para que o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo, a habitação do Altíssimo, temos que nos purificar de tudo o que pode contaminar o corpo ou o espírito. E isso é algo que me tocou bastante com essa palavra, porque Paulo fala aqui no primeiro versículo que nós temos que nos purificar, buscar essa purificação de tudo que pode contaminar. E muitas vezes nós pensamos só no espiritual, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos atos, no que vemos, no que ouvimos, e isso também faz parte, pois contamina o nosso espírito. Mas aqui Paulo faz um alerta que nós também devemos nos purificar de tudo que pode contaminar o nosso corpo. E para que o nosso corpo ele seja uma habitação do Espírito Santo, nós devemos nos abster de tudo que pode contaminar o corpo e o espírito. E ele fala para nos esforçarmos para que isso aconteça. Então ele fala, né, que devemos nos esforçar para que isso aconteça. É porque Paulo, ele sabe que não é fácil. Temos que nos purificar de tudo o que pode contaminar o corpo e o espírito. Esforcemo-nos para que nos tornemos completamente santos por reverência a Deus, por adoração a Deus, por temor a Deus. Nós temos que fazer a sua vontade e atender essa ordem que ele nos deu, que ele nos deixou. E Paulo fala para a gente se esforçar, né, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E quando ele fala isso, é porque ele sabe que não é fácil, é um sacrifício. E em Romanos 7:18, Paulo fala da sua própria experiência dessa luta contra o pecado. Ele fala: sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Quantas vezes na nossa vida a gente quer fazer o que é bom e a gente não consegue? A gente tem essa inclinação, né, para fazer o que é errado, mas para fazer o que é bom parece ser tão difícil, pois o que faço não é o bem que desejo, mas é o mal que não quero fazer.
Esse eu continuo fazendo. Muitas vezes parece até que é algo automático, né? A gente fazer algo que não é certo. Mas quando a gente tenta fazer o que é errado, que é certo, né? O que é certo é muito difícil. E o errado parece que muitas vezes já vai no automático, né? Porque nós temos essa inclinação carnal para o pecado. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, se na minha mente eu não quero fazer algo, mas eu estou fazendo no automático, eu estou fazendo com que o pecado habite em mim e que ele se torne mais forte, né, do que o meu desejo de fazer o bem. Então, isso é algo que nós temos também que lutar, né, contra esses desejos da carne e modificar para que o nosso corpo não habite o pecado, mas seja uma habitação, um templo do Espírito Santo. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal já está junto de mim. Então, nós temos essa inclinação carnal para o pecado, mas temos que nos esforçar para que ele não nos domine, não domine nossa mente, não domine as nossas atitudes, para que tenhamos força para resistir esse mal. Em Romanos 8, 1, Paulo fala que agora que temos a Jesus Cristo, nós não estamos mais condenados. Então temos que buscar ter a mente de Cristo, nos purificar em todas as coisas. Nós temos que buscar a santificação e não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, irmãos, não devemos nada à velha natureza, que requeira que vivamos de acordo com ela. Porque se vocês viverem segundo a antiga natureza, com certeza morrerão. Mas se pelo Espírito continuarem a matar as práticas do corpo, viverão. Então ele fala que nós, que já conhecemos a palavra, que nós já recebemos nosso Senhor Jesus como nosso Salvador, nós sabemos o que temos que fazer, nós sabemos a vontade de Deus para a nossa vida, nós não devemos voltar atrás e viver como se nós não tivéssemos conhecido, não tivéssemos esse conhecimento. Por isso ele fala do jugo desigual com os incrédulos. Não é que nós sejamos melhores do que os outros, de modo algum. Todos nós somos pecadores, mas nós já temos esse conhecimento. Então nós não podemos nos igualar a eles para viver de acordo com a velha natureza, viver a nossa vida de antes, a vida de pecado, a vida que nós não tínhamos, a gente não tinha esse conhecimento da palavra. Nós temos que viver uma nova vida, porque nós já renascemos em Cristo, nós somos novas criaturas. E ele fala que se vocês voltarem atrás para viver a vida de antes, da antiga natureza, com certeza vocês morrerão. Mas se pelo mesmo Espírito continuarem a resistir, a matar as práticas do corpo, a resistir contra o pecado, a fugir, não lutar de frente com o pecado, mas fugir do pecado, se purificar, buscar as coisas boas, buscar a santificação, buscar fazer a vontade do Senhor, desse modo viverão. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para conduzi-los novamente ao medo. Em vez disso, receberam o Espírito que nos torna filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai.
ou seja, querido Pai. E essa é uma revelação muito grande, muito poderosa que Paulo nos faz. Ele nos revela que nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus para nos tornarmos filhos de Deus. E ele fala que nós não recebemos um espírito de escravidão, porque nós éramos escravos do pecado, mas nós somos libertos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos lavados, nós somos remidos. Então nós somos conduzidos a sermos novas criaturas. Nós não podemos viver novamente no medo, na escravidão, no pecado, e ao invés disso, nós temos que nos libertar, nós temos que nos tornar filhos de Deus. Nós devemos receber o Espírito Santo na nossa vida, que ele seja a sua morada. E essa é uma promessa que Deus nos faz. Ele quer que nós sejamos seus filhos e as suas filhas. E nós devemos chamar, devemos clamar pelo Abba Pai, pelo nosso Pai, pelo nosso querido Pai Altíssimo, pois não somos órfãos, nós temos um Pai todo-poderoso, o melhor Pai que qualquer filho poderia ter, é o nosso. O próprio Espírito dá testemunho a nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então também somos herdeiros de Deus. Todos nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros do Messias. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. E se somos perseguidos por causa da palavra, assim como Cristo foi, também seremos glorificados com ele. E Paulo continua falando que ele fala: abram o coração para nós, não enganamos, não corrompemos, nem exploramos ninguém. Não o digo para culpá-los, pois já lhe disse do lugar que tem em nosso coração. Quer vivamos juntos, quer morramos, estou muito confiante e orgulhoso de vocês, a despeito de todos os problemas. Vocês me enchem de encorajamento e eu transbordo de alegria. E ele escreveu essa carta com essa alegria que ele estava da igreja que ele encontrou, né, na segunda carta de Coríntios, que foi uma igreja totalmente diferente da primeira carta. E ele fala que quando chegou à Macedônia, ele não teve descanso no corpo, ao contrário, ele enfrentou todos os tipos de dificuldade, discussões com os de fora, apreensões com os de dentro, e Deus, porém, o encorajador dos abatidos, nos deu ânimo com a chegada de Tito. Entretanto, não foi apenas a sua chegada que nos encorajou, mas também quão animado ele se encontrava por causa de vocês, quando contava sobre o seu desejo de ver-me, sobre quão entristecidos vocês ficaram pela minha situação e sobre o zelo em defender-me. E essa notícia me deixa muito feliz. E Tito, ele foi um encorajador de Paulo no meio das tribulações, né, que não foram poucas, né, que ele passou. E isso demonstra o valor das verdadeiras amizades na nossa vida. E como é bom saber que alguém se preocupa conosco. Como é bom saber que alguém ora por nós, que alguém nos deseja o bem, que alguém nos ajuda em nosso crescimento espiritual e ajuda na obra de Deus. E ele também ressalta o fato de toda a comunidade se preocupar com ele. Isso deixou Paulo muito feliz. E como é bom nós sermos bem recebidos, nós sermos acolhidos, e esse também é um papel
dos cristãos. Paulo estava feliz porque ele encontrou na primeira carta aos Coríntios, ele estava muito triste porque ele viu muitas coisas que não condiziam com atitudes que o povo de Deus deveria ter. Então, eles estavam tendo práticas tão pecadoras quanto as pessoas que não conheciam a palavra de Deus. E ele fez duras repreensões e ele apontou todos os erros e como o povo de Deus deveria ser conduzido, como o povo de Deus deveria mudar as suas atitudes, né, e ter uma vida renovada. Então, muitas pessoas não aceitaram essa repreensão de Paulo, e eles se revoltaram contra Paulo, e isso gerou muitos conflitos com os de dentro, com os de fora. Então, tudo isso nós já estudamos, tudo isso já foi relatado, mas agora, nesse versículo, Paulo ele volta e ele encontra uma comunidade diferente, ele encontra pessoas que receberam essa repreensão, que eles mudaram o que estavam fazendo de errado, eles se arrependeram dos seus pecados e eles cresceram espiritualmente. Então, Paulo ficou muito feliz com essa mudança, né? Tudo aquilo que ele encontrou de diferente nessa comunidade. E ele fala, se a minha carta, no versículo 8, se a minha carta lhe causou algum desconforto, não nutro nenhum arrependimento. Se alguém ficou desconfortável pelas palavras dele, ele não estava arrependido do que ele disse, ainda que eu tenha lamentado antes. Percebo que a carta os entristeceu por um curto período. Agora me regozijo não apenas pelo sofrimento infligido, mas pelo fato de a dor lhes ter trazido de volta para Deus, porque vocês a suportaram de forma que agrada a Deus, de modo que vocês não foram feridos por nós. Suportar a dor do jeito que agrada a Deus produz o abandono do pecado e a volta para Deus que conduz à salvação. Não há remorso nisso, mas suportar a dor de forma do mundo produz apenas a morte. Olhem apenas para o produto da forma pela qual lidam com a dor. Que diligência, disposição para recomeçar, indignação, medo, desejo, zelo e prontidão para acertar todas as coisas. Em todos os pontos relativos a essa questão, vocês se mostraram irrepreensíveis. Dessa forma, ainda que lhes tenha escrito, não o fiz por causa de quem enganou ou de quem foi enganado, mas para que, diante de Deus, vocês pudessem perceber que por si mesmo, quão profunda é a sua devoção para conosco. Essa é a razão pela qual fomos encorajados. Então, Paulo ele também fez isso na comunidade de Coríntios, ele ensinou, ele repreendeu, ele mostrou os erros, né, mostrou onde estavam os erros. E em alguns momentos ele foi duro, né, com suas palavras, embora ele disse que não se arrependeu. E muitos não aceitaram, né, mas outros aprenderam, e foi a maioria, né, graças a Deus, eles aprenderam e cresceram com seus ensinamentos. E assim como está em Provérbios 12, todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Então, essa repreensão é uma repreensão que leva à vida. Ela não é igual à repreensão do mundo, né? Em modo de aprisionar, em modo de levar à morte. Mas é a repreensão de um pai zeloso que se preocupa com o filho, que ele quer que o filho ele fique nos caminhos do Senhor, assim como o Senhor também repreende, nos repreende, porque ele já diz o que ele pretende para nós, né? Ele quer ser o nosso pai, quer que nós sejamos os seus filhos, e os pais que amam seus filhos, eles repreendem
embora muitas vezes os filhos não entendam naquele momento, mas com o tempo eles irão entender que tudo isso é para o seu bem. E Paulo, como um pai dessa comunidade, ele também mostrou onde eles estavam errando, disciplinou, e quem conseguiu aprender, quem conseguiu crescer, eles não só se mantiveram nos caminhos do Senhor, como eles estavam muito mais amadurecidos, eles não estavam mais naquele ponto que Paulo falava, que eles eram como crianças, que só conseguiam beber o leite, e que ele tinha tanta coisa a mais para mostrar, tanto o alimento mais forte, mas eles não estavam preparados. E agora ele já encontrou uma comunidade fortalecida, pronta para receber conhecimentos maiores, para se tornar verdadeiros filhos e filhas de Deus. E em Provérbios 10:17 fala: quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. E isso demonstra que nós devemos apontar quando o outro está no caminho errado, e se ele acolher essa repreensão, ele será sábio. Mas se ele ignorar, ele pode cair e ainda levar outras pessoas ao pecado. E no versículo 14, Paulo fala: além do nosso encorajamento, tivemos a alegria maior de ver a felicidade de Tito, porque todos vocês lhe deram paz de espírito. Eu lhe falava muito bem a seu respeito, e vocês não me fizeram passar vergonha. Ao contrário, tudo o que disse é verdade. Por isso, a confiança demonstrada a Tito provou ser verdadeira. E a afeição dele por vocês é sempre maior quando se lembra da sua prontidão ao obedecer e do modo reverente e respeitoso com que o acolheram. Alegro-me por ter confiança plena em vocês. E como Paulo ficou muito feliz, né, com esse acolhimento a Tito, e essa comunidade fortalecida nos caminhos do Senhor, ele viu uma comunidade de Coríntios totalmente renovada, totalmente pronta para receber conhecimentos maiores, e todos que continuaram após a repreensão de Paulo, eles aprenderam e o seguiram no caminho da santificação. E eu concluo esse capítulo, o capítulo de hoje, com uma citação, é um versículo de Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, e ele fala: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitos pecados, muitíssimos pecados, sejam perdoados. E a Bíblia fala em muitos versículos, muitos capítulos, muitos livros de repreensão, de como um pai ele deve ensinar o seu filho, ele deve repreender esse filho para que ele cresça, para que ele aprenda, para que ele se torne muito maior. E essa promessa que Deus tem para nós, né, para nós fugirmos do que é errado, fugirmos do pecado, buscarmos a sua presença, buscarmos a santificação, porque as promessas que ele tem para a nossa vida são grandiosas. Ele quer que nós sejamos seus filhos e suas filhas, herdeiros do seu trono, co-herdeiros assim como Cristo. E foi ele mesmo quem disse que ele quer ficar conosco, ele quer habitar com nós, ele quer que o nosso corpo seja morada, seu templo sagrado. E para isso, nós temos que ser como a comunidade de Corintos, né? Se nós nos desviarmos por algum caminho, que o outro irmão
possa nos conduzir, que a gente possa ouvir essa voz voltar, que nós possamos ouvir a voz do nosso único e verdadeiro pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós somos as suas ovelhas, e nós ouvimos a voz e nós o seguimos por onde quer que ele vá. Toda honra e toda glória seja dado ao nosso Senhor Jesus e ao nosso Criador, que será glorificado através de Cristo, e que nós possamos seguir esse crescimento espiritual, essa santificação, e que nós, assim como Paulo, né, foi tão carinhoso, cuidadoso com essa comunidade, assim como um pai é com seus filhos, que nós possamos ter o mesmo cuidado com os nossos familiares, os nossos filhos e os nossos irmãos em Cristo, que se alguém se desviar, que a gente possa ajudar a fazer essa ovelha retornar para os caminhos do Senhor. Uma boa noite a todos, vamos orar e desejo que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu peço à irmã Carmen que possa nos dirigir em oração, se for possível. Amém. Boa noite, irmã. Boa noite a todos. Oremos. Senhor Deus, O microfone fechou, irmã Carmen. Possa vir de encontro às nossas vidas, nos fortalecendo grandemente, para nos dar força, Senhor Deus, para que nós possamos ministrar a sua santa palavra, Senhor Deus, aos teus filhos que estão aí ainda no mundo, Senhor Deus. Abençoe as nossas famílias, as nossas crianças, Senhor Deus. Nos dá livramento, proteção a todos nós, meu Pai, porque estamos debaixo da tua graça, Senhor Deus. Que o Senhor nos dê uma boa noite, fique com todos nós, Pai. Nos dê lindos sonhos, Senhor. E é o que eu te peço e te agradeço no nome do teu santo e amado Filho, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor e Salvador. Amém.